Bem-vindos ao Ponto de Acesso. Conquistadoras, esse é um projeto que nasceu no nosso coração já tem um tempo, né, meu amor? Já tem um tempinho que a gente está procrastinando oh, meu esse projeto. Deus. Mas hoje nós vamos vencer isso, e esse é um projeto que todo sábado, a partir de hoje, 10 horas da manhã, nós teremos aqui, liberado no canal, este nosso quadro. Ponto de Acesso, para você ter acesso à palavra. Nós vamos ser aqui ensinadas pelo meu mestre aqui de casa. Eu vou abrir essa porta para vocês aprenderem com ele também. O meu sacerdote, um homem que ama muito a palavra de Deus, que tem estudado a palavra do Senhor. E ele vai trazer aqui para a gente alguns estudos. E eu vou estar aqui para aprender também, contribuir e dividir isso com vocês. E nós vamos aqui aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus para que você coloque em prática, para que você também possa exercer o que você está aprendendo. E a gente sentiu no coração que a gente precisava fluir mais. Abrir essa porta, Abrir essa porta, não ficar retendo a informação, retendo o nosso conhecimento, mas sim transbordar na vida de vocês. E quem sabe isso também ser um incentivo para você, seu marido e sua família sentar juntos aí no sofá e ter esse momento com a gente e aprender. Então, se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta relacionada à aula, vocês podem deixar aqui nos comentários, a gente vai ter muito prazer em responder. E, inclusive, já sigam também o canal do Di, né, que também é um canal que eu participo, mas a gente tem um projeto muito lindo chamado Oficina do Oleiro. Então, vai lá, acompanhe o canal dele, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Lá, o Senhor tem usado ele de maneira extraordinária com a palavra. E se você quer aprofundar na palavra, quer também aprender mais sobre casamento, relacionamento, ali é o lugar. Tá bom? Então, tá aberto aí para você também fazer parte dessa outra família chamada Oficina do Oleiro. Agora, então, vamos começar a aula? Vamos começar a aula? Então, bora para o nosso primeiro ponto de acesso. Bom, pessoal, nós vamos começar a estudar um pouco sobre a palavra de Deus, como a gente falou, e nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Por que nós vamos começar no Sermão do Monte? O Sermão do Monte, ele é praticamente o que Jesus ensina sobre reino e sobre como nós devemos viver na Terra. Então, eu posso dizer que o Sermão do Monte, ele poderia ser um resumo do que a Bíblia diz de como um cristão deve se comportar em todas as áreas da vida. Jesus, quando ele vai fazer essa ministração, que é conhecida como a maior ministração dele, em todo o processo, e é relatada em Mateus, ele literalmente fala ponto a ponto de como o cristão ele deve se comportar em situações em que o reino precisa ser revelado através da nossa forma, da nossa vida cristã. Então, nós vamos começar a estudar primeiro o Sermão do Monte, e nessa primeira aula eu vou fazer uma introdução para falar algumas curiosidades, falar onde está, o que o Sermão do Monte fala de forma geral, e também quem escreveu, que foi Mateus, beleza? Muito bom, já tô com a minha Bíblia aqui, pega a sua Bíblia aí também. Pegue sua Bíblia para que a gente comece a estudar. Tô com duas versões aqui, se precisar. Então também pegue e separe um papel, uma caneta, para você anotar, de repente se você tiver alguma dúvida, você também escrever no comentário, deixar lá, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Também é importante dizer que nós temos um material aqui, onde eu fiz uma apostila para a gente estudar. Chique, isso. Gente. E, então, se você tiver vontade e quiser essa apostila também, manda nos comentários que a gente vai começar a fazer esse processo, a gente vai tentar disponibilizar para vocês, tá bom? Só que não vamos disponibilizar tudo de uma vez. Nós vamos disponibilizar uma parte conforme as aulas vão acontecendo, beleza? Perfeito. Então, aonde está relatado o Sermão do Monte, meu amor? Vamos lá, vamos. Mateus 6? Só 6? Não, as 6, 7 e 8? Não, quase lá, quase lá. Quase lá? Eita. O Sermão do Monte, ele está relatado em Mateus 5 ao 7. Então, capítulo 5, 6 e 7. Tá? Ele é conhecido como eu disse um pouco atrás, o maior sermão de Jesus ao longo dos evangelhos, tá bom? Tá bom. E aí, nesse ponto, ele revela os princípios do reino e a verdadeira justiça para que a gente possa compreender de fato, observar a lei que era imposta lá atrás, no Antigo Testamento, agora de forma mais efetiva, e como nós devemos, de fato, exercê-la no nosso dia a dia. Então, eu quero falar um pouco também do contexto histórico, cultural, e a gente vai começar a entender mais como foi feito e por que ele é dividido da maneira e por como a gente vai aplicar, tá bom? Tá bom.
Só para vocês entenderem, tá? Eu já fiz esse Eu já sei esse algumas estudo coisas. com ela há um tempo atrás. E a gente está reproduzindo aqui, só que tem mais coisa que eu vou falar neste momento. E algumas coisas eu vou acabar perguntando para a gente ter uma interação. Sim, eu vou Tá bom? representar vocês aqui, tá? Exatamente. Meu amor, quem foi que deu o nome do Sermão do Monte? Deixa eu colocar mais pra cá pra você não esquecer, pra você não... Ai, aí você já fez uma pergunta difícil de vestibular, isso daí. Não, Quem não deu é o uma nome? pergunta. Quem deu o nome do Sermão do Monte? Quem deu o nome do Sermão do Monte? Foi o próprio Mateus? Não. Vamos lá. Vamos ver se você lembra. Em nenhum momento na Bíblia está dizendo que é Sermão do Monte. A gente sabe que é no monte porque está evidente fala, ali, né, que que ele se Jesus fala, se que subiu, se assentou, né? assentou, enfim. Mas quem deu esse nome, na verdade, foi Agostinho de Hipona. Ele Isso. escreveu, quando ele estava fazendo a ministração, fazendo ali, ele deu o nome do sermão, o Senhor do Sermão do Monte. Então ficou o nome para Sermão do Monte, para especificamente este sermão. Esse foi um ponto bem teológico, viu, gente? É histórico da teologia aqui. Mas por que isso é importante? Você vai falar assim, mas por que isso vai aplicar na minha vida? É importante para que você entenda que a fonte de quando começou. Muitas pessoas olham, falam, onde que eu vou chegar? Se você não sabe da onde você está, você não sabe onde você vai chegar. Então, parto do princípio que é necessário que você saiba de onde você está para conseguir caminhar e chegar onde você quer. Até terminologias, conceitos que você fala, que às vezes é só uma coisa que um vai falando, que o outro vai falando, e você nem sabe a fonte, a origem disso, né? Então, aqui o ponto de acesso é para isso. É para a gente não trazer aqui não é para trazer uma reflexão, aqui é para fazer você aprender a palavra de uma maneira bem didática, como uma EBD mesmo, né? Um estudo bíblico que a gente ama, e é muito bom poder dividir isso com vocês. Bom, importante dizer, você acha que somente Mateus relatou o Sermão do Monte? Não, tem partes da ministração que está em outros textos. Será que não? Será que não? Será que sim? Será que sim? Será que não? Não, Vamos lá. eu não sei, gente. Agora eu não vou lembrar. Bom, eu sei que todo o sermão está em Mateus. Todo eu não o sermão, sei se algum momento do ponta a sermão ponta. foi colocado em outros evangelhos. Mateus é o único que ele relata o Sermão do Monte de forma contínua, tá? Lucas, ele traz alguns pontos, mas como a gente sabe que Lucas, ele veio através de pesquisas e foi atrás de informações, então você sabe que ele não relata de forma contínua porque ele pegou dados ao longo do caminho. Já Mateus, ele relata ponta a ponta, principalmente porque ele tenta trazer, tá, a visão de Moisés ali. Quando ele fala abertamente que Jesus se assenta para ensinar ao povo, ali ele está trazendo uma alegoria, né, trazendo uma comparação, uma conexão de como Moisés se assentou para ensinar o povo da mesma maneira. Então, ali Jesus estava literalmente tomando posse do ministério que já havia nele. Só que ali ele precisava de talvez eu possa colocar assim, uma autoridade descrita. Muito legal. Então, Mateus, por isso que Mateus ele fala e escreve o seu evangelho para os judeus. Sim. Então, ele precisa desse nível de detalhes para conseguir conectarem isso. Lembrando uma coisa, tá? Que é muito importante para você entender. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não entende alguns termos, algumas coisas. E é a mesma coisa com pessoas de fora. Você vai ver em alguns influenciadores que vêm de fora que eles não compreendem alguns jargões nossos. Então, por exemplo, quando você fala assim... Ei, vaso! Não, nem só isso. É o crentez esse, né? Na verdade, esse termo assim... uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo mundo sabe o que isso quer dizer, brasileiro. Sim. Mas quando vem de fora, a pessoa fica, o que tem a ver? O que tá falando? Não tô entendendo nada. Sim. A mesma coisa com o judeu. O judeu é muito literal. Então, assim, ele usa dos artifícios, de exemplos, de situações, de alegorias, para trazer um entendimento que ele quer ali, é profundo, o simbolismo é muito grande. Sim. Então, esse simbolismo dele sentar, para a gente pode ser assim, ele sentou e ensinou. Não significa nada pra gente. Não significa nada. Porém, na época de Jesus, quando o mestre ia ensinar, ele se assentava. Na sinagoga ele se sentava. Então, mostrava que Jesus ali, ele era o professor, ele era o sacerdote, ele estava ensinando ao povo com a mesma autoridade. Isso é muito importante, tá? Gente, esses detalhes da palavra de Deus é muito legal, porque você vê que Deus ele é muito didático e ele é muito detalhista em tudo. Então tem coisas que estão escritas na Bíblia que a gente acha que é só um relato, mas não, tem um significado por trás. E é muito bom quando a gente aprende isso, porque a gente vai vendo que a Bíblia é completa do começo ao fim. Então retratar esse ponto desde Moisés até aqui é maravilhoso. A gente vê o quanto a Bíblia é contínua. A Bíblia hoje, muita gente fala assim, porque a Bíblia é um livro muito antigo e tal... Mas ainda não existe na face da Terra um livro que tem tanta conexão, e nem vai existir, tanta conexão
que não tem como acontecer no mundo real, né, se não for inspiração de Deus, uma conexão de uma pessoa que escreveu há 200 anos atrás ter a mesma conexão com uma pessoa que vai escrever daqui 300. Então sempre há falhas. Quando na Bíblia não. Na Bíblia você tem uma conexão muito fácil de entender e você vê que ela vai se complementando, se completando a ponto de ela ser perfeita. Então é muito bacana entender isso. Por exemplo, vamos falar do livro de Mateus. Você está com a Bíblia aberta e você percebe que ela está dividida. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que ela vai em vários títulos, certo? Começa com as bem-aventuranças. Exatamente. Só que o que é interessante? O livro de Mateus, todo o evangelho de Mateus, ele separou de forma... Lembra de uma coisa, Mateus ele era judeu, certo? Então ele tinha muita questão dos judeus, a Torá, a lei. Então o que ele fez? Ele separa todo o seu evangelho de uma forma em que represente esses livros. Então ele vai dividir o evangelho de forma muito organizada. E aí o Sermão do Monte é a mesma coisa. Ele separa da mesma maneira. Então, eu até anotei aqui o que é interessante. Ele faz refletindo os 5 livros da lei, que é a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, certo? E o Sermão do Monte não é diferente. Então, como é dividido o Evangelho de Mateus? Você vai ter o seguinte, de Mateus 5 a 6, você vai ter o Sermão do Monte. Então, ele está ensinando sobre o reino. De Mateus 10, você vai ter o discurso missionário, que são as instruções aos discípulos. Mateus 13, parábolas do reino, a natureza do crescimento do reino. Já em Mateus 18, discurso sobre a igreja e a comunidade, o relacionamento com o reino. E Mateus 24 ao 25, nós temos o discurso escatológico, o fim de todos os tempos. Certo? Que interessante. Agora, quero fazer uma pergunta para você, meu amor. Por que você acha que Mateus ele enfatiza a justiça superior, no caso no Sermão do Monte? Eita! Ele tá com umas perguntas difíceis, né, gente? Alguém sabe essa resposta aí? Alguém sabe? Eu não sei dizer, não. Lembra? Nem me arrisco. Vamos pensar o seguinte. Me ajuda a lembrar, porque já tem um tempo que a gente fez esse estudo. Vamos pensar o seguinte, tá? Quem eram os principais homens referentes à lei naquela época? No caso, os fariseus, os sacerdotes. A audiência maior que ele tinha ali era quem? A audiência maior era o povo. O povo, e eles eram o quê? Judeus. Judeus. Então a audiência, a maior parte da audiência era judaica, certo? Certo. Então ele precisava enfatizar a justiça do reino, que excede a justiça dos fariseus. Isso é muito interessante. Porque o que acontece, tá? Ali, Jesus e Mateus está relatando ali o Sermão do Monte de uma forma em que estava mostrando para essa audiência que este sermão estava acima da justiça dos fariseus, que era somente a lei por si só. Se estava ali, e a gente vai estudar um pouco mais para frente, olho por olho, dente por dente. Sim, verdade. Aí pro fariseu... Era uma lei essa, né? Pro fariseu é isso, acabou. Então, se você me fez mal, eu vou te fazer mal do mesmo jeito. Sangue por sangue. Ponto. Já quando a gente olha pro Sermão do Monte, não é isso. É muito pelo contrário. Ensina diferente. E aí Mateus está mostrando que o Sermão do Monte está acima dos fariseus, não da lei judaica, não da Torá. Não estou falando que ele estava acima de Deus ali, da lei. Ele está acima do que os fariseus interpretavam, porque eles eram a referência da época. Na verdade, trouxe uma revelação nova, né? Na verdade, não uma nova, mas assim, amplificada daquilo que eles entendiam. Exato. Na verdade, eu posso dizer que ele trouxe o entendimento correto. Correto, perfeito. Porque em nenhum momento Jesus fala que ele veio para abolir a lei. Ele veio para revelá-la. E para cumprir. E para cumpri-la. Então, cumprir a lei, muitas vezes, as pessoas não entendiam, por exemplo, que dentro da lei existia todo esse processo, mas dos 10 mandamentos, por exemplo, mostra muito o que nós devemos caminhar. Por isso que Jesus ele resume em 2, né? Ame o seu Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós não vamos querer fazer o mal para com o outro. Sim. Agora, se a gente olha e fala assim, eu amo tanto o outro que ele me bateu, eu vou bater de volta. Você não vai querer se bater, etc. Então, esse é o ponto principal, tá? E aí é importante entender o quê? Que o Sermão do Monte vem
para essa constituição do reino. E alguns teólogos acreditam muito nisso, né? Algumas visões teológicas acreditam que ali Jesus veio, e eu também fielmente acredito nisso, estabelecer o reino de Deus na terra com os princípios que precisariam ser seguidos. Amém. Entendeu? E temos que aprender esses princípios, gente. Maravilhoso, assim. O Sermão do Monte é lindo demais. O Sermão do Monte é Vai dar maravilhoso. uns tapas na cara, viu? Você Lógico se que dá. prepara nas próximas aulas aí. Nas próximas aulas a gente vai estudar mais a fundo o Sermão do Hoje Monte, é mas só eu uma quero fazer uma introdução, introdução para que vocês consigam compreender, e é importante isso. Muita gente acredita que não, mas você já parou para pensar qual foi o impacto do Sermão do Monte na sociedade? Não, aqui tem coisas que estão aqui que formaram, inclusive, as leis da sociedade, os conceitos morais, né? Então, tem muita coisa que estabeleceu daqui e que hoje até nível de justiça é considerado, né? Sim. E se eu te falar o seguinte, que alguns personagens famosos, que muita gente gosta, se basearam no Sermão do Monte para ver as suas vidas. Essa é nova para mim. Essa é legal. Por exemplo, Francisco de Assis, fundador dos franciscanos. Ele viveu os princípios do Sermão do Monte ao abandonar riquezas e servir os pobres. Olha que interessante. Ouviu o Sermão do Monte e falou, eu vou fazer isso. Conhece um tal de Mahatma Gandhi? Nossa! Ele admirava o Sermão do Monte e usou seus princípios na resistência pacífica contra o domínio britânico na Índia. Nossa! Conhece um Martin Luther King Jr.? Esse eu nem conheço. Ele aplicou a mensagem do Sermão do Monte na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Uau! Então você percebe que grandes nomes até de outras religiões, né? Querendo ou não, se baseiam no Sermão do Monte para, de fato, aplicá-las para a sua vida. Então você percebe que o Sermão do Monte, ele é um sermão onde nós podemos aplicar para a vida, independente do cristianismo ou não. Mas aqui vem um ponto, a reflexão mesmo, que eu sou dessas, tá, gente? Eu vou ouvindo, eu vou refletindo na vida. Quantas pessoas admiram o Sermão do Monte, ou admiraram e estabeleceram suas vidas, começaram a usar isso de forma prática, e essas pessoas, na verdade, nem eram, assim, fiéis a Deus, é só porque gostam mesmo, acharam interessante e aplicaram algumas delas, né? Agora, vamos pensar nas nossas vidas. A gente tem isso aqui, ó, na nossa mão, tesouro precioso, e a gente não conhece e nem muitas vezes pratica o que está aqui. E porque a gente realmente não tem o interesse. Na verdade... Por isso que a gente padece mesmo por essas coisas, né? Sim, na verdade, assim, se a gente parar para pensar, a Bíblia, ela é um manual, a Bíblia de forma completa, de como nós devemos seguir. Muita gente fala assim, mas tem coisas aqui que hoje eu não faria. Mas as pessoas precisam conhecer e entender o contexto cultural e a aplicação na prática para a vida delas hoje. Exato. Então esse é o processo natural que nós precisamos olhar para a Bíblia. E principalmente quando a gente olha para o Novo Testamento. Principalmente quando a gente olha para Jesus e quando a gente olha para o Sermão do Monte. Sim. Por isso que eu quis começar com o aula, ponto de acesso com essas aulas. Porque vão ser de extrema importância você compreender o que é o Sermão do Monte para os estudos que nós vamos fazer ao longo do ponto de acesso de outras questões, né? Salvação, perdão, casamentos, etc, etc, etc. Gente, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa que vai vir aí. Bom, continuando aqui para a gente falar um pouco mais, né? Para a gente ir caminhando para metade e o fim da aula, na verdade. Eu sei que é um pouco mais teórico essa parte, a gente vai olhar para a aplicação, mas é importante que você entenda o contexto geral. Sim, tá? É aquilo que o Di falou, se você não sabe de onde você sai, você vai se perder no meio do caminho. Então, entender essa base é fundamental. Olha só a importância do Sermão do Monte, tá? Você consegue me dizer hoje, meu amor, quem eram as pessoas que governavam na época do Sermão do Monte, ali? Governavam? Ai, esqueci o nome lá. O povo em si, não as pessoas, né? Tá, os romanos. Romanos, legal. Era um governo romano, aí tinha o próprio sacerdócio ali, não é sacerdócio que fala, é sinagoga, como que é? Vamos lá. Me ajuda a Falei lembrar. o nome agora há pouco. Eu sei, mas eu tô tentando lembrar. Você já lembrou aí? Você já lembrou. Eu esqueci. Ó, então vamos lá. Romanos que dominavam, nós tínhamos os fariseus. Os fariseus, é isso. Nós tínhamos gente. mais um grupo que eram os Saduceus. Saduceus. É isso. Nós tínhamos os essênios. Esse daí eu já não lembro. Eu lembrava. E tinha um que, inclusive, virou um dos discípulos. Que andava com uma faquinha,
Escalote. Z, Escalote, não. não, Não quero. quase isso. Zelotes. Zelotes, isso. Olha os calotes, gente. Então Onde você que eu tirei esse percebe. nome? Escalotes, é de calote, né? Então, olha só a importância, só para que você compreenda, tá? Na época em onde Jesus estava ali ministrando o Sermão do Monte e trazendo uma nova visão da lei, Tinha um problema tinha de governo um ali, problema né? de governo muito forte. Então, você tinha os romanos governando, vocês tinham os fariseus que defendiam a lei pela lei, os saduceus, que eram aristocratas, que eu vou até ler porque senão enrolar minha língua, religioso. Então, eles eram aliados dos romanos. Nós tínhamos esses essênios, que eram meio que separatistas, então eles saíam, iam se isolar para fazer uma comunidade como se fosse pura. E nós tínhamos os zelotes, que eram aquelas resistentes, né, armados contra Roma. Que matavam o mesmo povo, não tava nem aí. Não tava nem aí. Então você percebe que nesse contexto todo, a mensagem que Jesus estava trazendo, ele podia ter um entendimento, e não era isso que Jesus queria, muita gente olhou com isso naquela época, de uma revolta política, que queria confrontar a expectativa messiânica, ou seja, a expectativa do Messias que viria e tomaria o trono, viria contra Roma, destruiria Roma, etc. Olha só a importância de entender o contexto para compreender a aplicação. Então você vê que Jesus ali, ele não estava fazendo nada disso. Nada. E aí, quando naquele contexto histórico ali, político, eles percebem que não é aquilo, e olham Jesus e falam assim, mas esse é o Messias que não faz nada? Esse é o Messias que está pregando a paz, que não vai brigar contra Roma, que não vai nos libertar, que não sei o quê? Ah, então ele não é o Messias. Então você vê que o Sermão do Monte e Jesus, no caso, a gente sabe disso, ele caminha ao contrário da expectativa humana ou do entendimento incorreto do Messias. E é confrontador. Então, nesse contexto todo, nós olhamos e percebemos o seguinte, uma tensão muito política e religiosa da época, aonde era necessário um libertador, e todos estavam esperando, mas não um libertador como Jesus libertou, um libertador que viria para a guerra, assim como de repente foi Davi, como foi Saul, entre outros, né, profetas, enfim, que vieram para libertar o povo, como foi com Moisés, por exemplo. E aí Jesus vem trazendo uma nova visão de reino, uma visão de amor, de graça, de misericórdia. E aí quando ele ensina esse propósito, muitas pessoas não conseguem compreender, porque começam a achar que Jesus vai só fazer milagres, vai só fazer... Era só um milagreiro. Era só milagreiro, mas não, ele veio para ensinar. E aí a expectativa que eles tinham do libertador messiânico, que ele olha para Jesus fazendo um monte de milagre, confrontando os fariseus, confrontando os saduceus, e em algumas vezes até a Roma, né, mas literalmente agindo de forma graça e de amor, começa a gerar um certo burburinho e o povo não começa mais a olhar Jesus como o profeta ou como a promessa messiânica do libertador. Aqui é onde o próprio Jesus começa a ver aqueles que estavam interessados nos milagres e os que estavam realmente interessados em conhecer o reino de Deus. E aí o que é interessante também... E não é diferente, rapidinho, só para complementar que me veio esse pensamento. E não é diferente no dia de hoje, né? Não é diferente. Tem muita gente que está na igreja só pensando no quê? Nos milagres, e olha que interessante. Enfim, naquilo que Deus pode fazer e não em quem ele é e conhecer a verdade. E ao mesmo tempo, olha que interessante, Jesus ele vem e ensina o reino, mas ele confronta a questão da prosperidade com humildade e dependência, mas ao mesmo tempo ele confronta a falsa humildade, a falsa dependência, e aí ele traz também a questão da prosperidade para as pessoas. Então não é à toa que na próxima aula a gente vai estudar Mateus 5 e nós vamos falar um pouco dos valores do reino, ou seja, Mateus 5, do 1 ao 12, que nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. E aí a gente começa a falar de fato sobre aqui o Sermão do Monte, mais a fundo, vamos falar versículo a versículo, e você não pode ficar de fora da próxima aula, em que nós vamos falar sobre toda essa análise, tanto teológica, política e também de aplicação de vida. Gente, isso aqui é uma escola. Se você queria aprender sobre a Bíblia, não sabia como, por favor, já se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha, chama a sua família toda, porque aqui não é só
para nós mulheres, é para sua família. Então, incentiva seus filhos a estudarem, seu marido. É um propósito mesmo que Deus colocou no nosso coração para transbordar o que nós temos aprendido e também ajuda a gente a realmente viver aquilo que Deus tem nos chamado. Exato. Então, já fica a dica. Leia aí, Mateus 5, do 1 ao 12, né? Vamos lá, Mateus 5, do ao 12, e aí você vai começar a compreender. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você sabe o que é ser um pobre de espírito? Tem gente que acha que é não ter dinheiro, né? Será que é isso? Não é isso. Mas enfim, nós Não nos vamos vemos. trazer spoilers. Nos vemos no próximo sábado, aqui às 10 horas, em mais um Ponto de Acesso. Tchau, tchau, gente. Um Tchau, grande tchau. beijo. Fiquem com Deus.